Olá você, bem-vindo ao mundo da filosofia, eu sou o professor Porfírio e hoje o nosso seminário é sobre o texto de Georges Lukács, A Reificação e a Consciência do Proletariado. Nós vamos dividir esse vídeo em duas partes. Pois bem, eu gostaria de abrir esse seminário procurando, em primeiro lugar, explicitar o sentido ao projeto que Lukács participa com o texto em questão, a teoria crítica, que nasce justamente da intenção de Horkheim em trazer para as ciências humanas um sentido mais aprofundado de suas especialidades por meio de suas diversas disciplinas e assim valorizá-las em seus aspectos positivos. Eu queria, em primeira instância, imprimir uma reflexão crítica sobre o pensar a sociedade moderna e diagnosticar apropriadamente os conflitos presentes entre as forças produtivas e as relações de produção. Isto tudo é tema da teoria crítica. Pois bem, a partir dessa intenção, a teoria crítica, ainda sob o olhar de Horkheim, abre-se para analisar o momento histórico em que a sociedade moderna se projeta. Sociedade esta que se realiza na prática efetiva das relações sociais vigentes dentro do sistema liberal e capitalista. Duas propostas distintas se apresentam nesse movimento crítico. Primeiro, fazer um diagnóstico da sociedade dominante, clarificando como as coisas são. Segundo, apresentar os pontos possíveis para as oportunidades de emancipação da sociedade dominada. Isto é, explicitar as tendências presentes no desenvolvimento histórico que põe em transformação a própria sociedade. Isso nós vamos perceber lá na página 10, 11 do livro de Lukács. Cabe ressaltar, entretanto, que, ao se falar em teorizar diagnósticos e emancipações, não se trata apenas de representar a praxe social, mas também pressupor na aplicação prática das ações sociais os prognósticos de conflitos e de embates que darão forma e rumos à própria sociedade. Por isso, creio que o primeiro passo em nosso estudo seja para compreender melhor esse movimento de construção de um modelo teórico a partir de um diagnóstico da sociedade dominante, a percepção de duas concepções que atravessam aquele período da história da humanidade. A primeira percepção, os conceitos liberais e iluministas que se acumulam ao redor do modo de produção capitalista. Segundo, o próprio modo de produção da sociedade contemporânea. Não nos interessa aqui, entretanto, delinear profundamente o que vem a ser uma e outra, mas apenas rascunhar os efeitos que tem na construção dos argumentos que virão a seguir. De um lado, em poucas palavras, os conceitos liberais e iluministas, embora fundados na vontade singular do indivíduo e na constituição por direito de um Estado justo e democrático, não constitui, de fato, uma sociedade que assegure a todos as condições de uma existência plena, ou seja, o exercício do poder social e a obtenção dos bens naturais da produção. Ao contrário, essas relações sociais que os indivíduos estabelecem entre si são diretamente influenciadas pelas trocas praticadas no interior da sociedade. Aqui, o desenvolvimento das forças produtivas e a divisão social do trabalho é que determinarão as condições existenciais e
claro, consequentemente, as relações de classes do indivíduo no seio, no meio da sociedade. Por outro lado, o modo de produção se caracteriza pelo fato de que os meios de produção se encontram nas mãos de indivíduos particulares, formando assim uma classe específica no interior da sociedade, proprietária dos bens produzidos, isto é, proprietária da mercadoria. A mercadoria, desse modo, enquanto objeto da necessidade dos indivíduos da sociedade, adquire valor, um valor a partir do processo de troca e será a unidade elementar a ser compreendida para a construção de uma análise da sociedade capitalista. Segundo Marx, o importante aqui é notar que a mercadoria na sociedade capitalista é o princípio de todo o processo de metabolismo das relações sociais. A mercadoria se cristaliza como objetividade das relações sociais, pois toda mercadoria é valor de troca, pressupondo-se, claro, aqui possuidora também de um valor de uso. E, consequentemente, toda mercadoria tem um preço. Na diferença entre troca e preço, observa-se que o trabalho individual encerrado, empregado na mercadoria, precisa ser apresentado em trabalho sem individualidade. E isso se realiza pelo processo de alienação, que acaba por transformar o trabalho individual em trabalho social. E aí o Lukács vai dizer: as mercadorias são diretamente produtos de trabalhos individualizados, isolados e independentes, que precisam confirmar-se como trabalho social geral, através de sua alienação no processo de troca privada. Esse trecho vocês encontram lá na página 179. Posto isto, em A Reificação e a Consciência do Proletariado, a intenção primeira de Lukács é chamar a atenção para os problemas que resultam da mercadoria como forma de objetividade e do comportamento do indivíduo, do sujeito, diante dela. Assim, considera que não há problema naquele momento do desenvolvimento histórico, cuja solução não passe pela estrutura da mercadoria. Para isso, pressupõe as análises econômicas de Marx como um modelo teórico para dar fundamento à sua reflexão. Para a crítica da economia política, Marx abre seu primeiro capítulo com uma análise da mercadoria. Para Marx, toda a mercadoria se apresenta como um duplo ponto de vista. Como já dissemos, o valor de uso e o valor de troca. O primeiro tem seu valor encerrado em si mesmo e se efetiva no processo de consumo, que pode ser determinado não somente qualitativamente, mas também quantitativamente. O valor de uso não imprime para Marx uma relação social de produção, senão o objeto das necessidades sociais, com propriedades determinadas pelo próprio contexto. O segundo, o valor de troca, aparece como um processo econômico que tem como fundamento, primeiro, a relação quantitativa, cujo valor de grandeza se forma dentro dessa mesma relação. De fato, os valores de troca são meios de subsistência e, ao mesmo tempo, produto da vida social, resultados de um trabalho objetivado. Se o trabalho objetivado é aquilo que faz resultar a mercadoria, então o tempo de trabalho é a medida quantitativa que determinará o valor de troca dessa mesma mercadoria.
Assim, as quantidades correlativas de diversos valores de uso, nos quais se objetivou o mesmo tempo de trabalho, são equivalentes, nas proporções em que contém o mesmo trabalho acabado, objetivado, como valor de troca. Todas as mercadorias são apenas medidas determinadas em tempo de trabalho. Este pensamento nós vamos encontrar lá na página 137. Entretanto, para Lukács, não basta tratar a troca mercantil apenas como uma questão quantitativa. Embora reconheça em Marx que ela não tem uma forma independente, mas que está atada diretamente ao valor de uso. É preciso perceber, portanto, que a diferença entre uma sociedade que recebe influência decisiva em todas as suas instâncias de relação mercantil e outra em que essa relação aparece esporadicamente. Isto é uma diferença qualitativa, pois, como diz lá Lukács, é o conjunto dos fenômenos subjetivos das sociedades em questão que adquire, de acordo com essa diferença, formas de objetividade qualitativamente diferentes. Nós vamos encontrar isso na página 195. O argumento de Lukács se estende sobre a teoria de Marx na constatação de que a ação desagregadora que a mercadoria imprime no interior da sociedade não basta para explicar que a atividade mercantil é quem dá a forma constitutiva de uma sociedade. É preciso dizer, portanto, que isso acontece porque também a mercadoria se insere no conjunto das manifestações vitais da sociedade e remodela tais manifestações à sua própria imagem. Além disso, cabe ressaltar, é necessário acrescentar que a diferença qualitativa não se revela apenas entre a mercadoria como uma forma de metabolismo social e como uma forma de conformação social, mas que a diferença qualitativa reage sobre o tipo e validade da própria categoria a que ela vai se referenciar. Como foi dito, para Marx, o valor de troca não possui em si uma relação qualitativa, pois esta relação é totalmente indiferente no processo de troca quanto à natureza específica da necessidade para a qual é valor de uso. Isso significa dizer que a mercadoria, enquanto valor de troca, relaciona-se com outra em quantidade determinada e equivalente, apresentando a mesma unidade. Embora haja uma forma de quantidade para uma e outra, entretanto, o valor de troca de um palácio pode ser expresso em determinados números de lata de graxa para botas. Isto lá é o que vai dizer Lukács na página 136. Mas aqui, não importando se o palácio seja em Roma ou no Morro do Alemão, lá no Rio de Janeiro. Para ele, a relação quantitativa é produto de uma ação contingente nas formas mercantis. Pois bem, essa foi a nossa primeira parte. Em seguida, iremos para a nossa segunda parte.